Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é pregação especial. O tema de hoje é os 7 selos do Apocalipse. Vou falar sobre esse assunto, mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas se vocês puderem o conteúdo no meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este sábado do Senhor. O dia do Senhor chegou, meu Deus. O sábado do Senhor chegou, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades do Apocalipse para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, começar a série. Esta série que começou dos 7 selos, que antes dos 7 selos começou com as 7 igrejas, né? Você tem que pegar o Apocalipse inteiro para você entender o que realmente o Apocalipse significa. E não é difícil de entender. O capítulo 1 de Apocalipse começa com Jesus no lugar santo, a visão de João, tendo Jesus no lugar santo, ainda sendo o sacerdote. Aí fala para mandar carta às 7 igrejas. E João transmite a mensagem de Deus para as 7 igrejas da Ásia Menor. E começa o período das igrejas. Efésio começa no ano 31 ao ano 100. Esmirna, do ano 100 a 313. Depois Pérgamo, 313 a 538. Sardes, de 538 a 1517. Deixa eu ver aqui, se eu não estou enganado. Espera um pouquinho. Vamos lá. Esmirna, Tiatira, depois Pérgamo 530, de 313 a 538. Tiatira, de 538 a 1517. Carta à igreja de Sardes, 1517 a 1798. E depois a igreja de Filadélfia, de 1798 até 1844. E a igreja de Laodiceia, que estamos vivendo nela, começou em 22 de outubro de 1844, e estamos vivendo nessa igreja, Laodiceia. E começou aí, no dia 22 de outubro de 1844, o juízo investigativo, o juízo dos mortos, capítulo 4 de Apocalipse. Ali começou o juízo investigativo. No dia 22 de outubro, a visão de Daniel, que está no capítulo 7 de Daniel, que ele vê uns tronos brancos, que vê o filho sentado do lado do pai. Essa é a visão. Essa é a visão de Daniel, muitos anos antes da primeira vinda de Cristo. E que essa visão é do dia 22 de outubro de 1844. Então, Jesus estava no lugar santo e passou toda a fase, desde Éfeso até Laodiceia. E de Laodiceia até a sua segunda vinda, está no lugar santíssimo, que é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ali estava como sacerdote no lugar santo. Agora está no lugar santíssimo, como nosso sumo sacerdote. Então, o que a igreja adventista fala que os selos já foram abertos e só falta o último, os selos só abriram 5 até hoje. Que não é só o 7º que vai abrir, não. Que falta abrir, não. Que eles falam que o 7º selo é a volta de Jesus e não é a volta de Jesus. Estamos vivendo entre 5 selos. O primeiro selo é Apocalipse 6,
de 1 a 2. Vamos ler. O primeiro selo. Vamos ler primeiro o que diz aqui a mensagem. Depois eu vou falar das trombetas. Vou dar um simples spoiler das trombetas aqui. Vou falar no próximo vídeo da pregação especial. Vamos lá. O que a imagem relata? A imagem apresenta um diagrama detalhado às 7 fases do juízo celestial e eventos proféticos relacionados conforme a interpretação de passagens do livro bíblico do Apocalipse. O diagrama organiza cronologicamente selos e trombetas associando os períodos históricos e acontecimentos teológicos específicos, como o início do juízo pré-advento em 1844. Olha só, não começou com os 7 selos como sendo do Império Otomano. Não. O Apocalipse, no capítulo 4, ele inicia-se em 1844. Não tem desculpa. A Igreja Adventista distorce. Mas você presta atenção no Apocalipse. O capítulo 4 começa a partir de 1844. Como que os selos já foram abertos? Foram abertos a partir de 1844. E as 3 mensagens angélicas. Informações essenciais do diagrama. O diagrama interpreta as profecias do Apocalipse, que significa revelação. As 7 fases do juízo celestial são mapeadas desde a 7ª igreja, Laodiceia, até a primeira trombeta. Exatamente! As 7 fases do juízo pega da primeira igreja, da última igreja, que é a Laodiceia, até a primeira trombeta, filhos de Deus. A última igreja, que é Laodiceia, até a primeira trombeta, que é contrafação de Satanás. Cada selo do primeiro ao 6º é associado a um cavalo de cor específica, branco, vermelho, preto e amarelo, e a diferentes grupos religiosos ou períodos como protestantismo apostatado e o papado. Eventos-chave incluem o início do juízo dos mortos, 1844, e o selamento e o decreto dominical no 6º selo, e o fim do tempo da graça do 7º selo, e o fim da graça no 7º selo. Não é a volta de Jesus, filhos de Deus, não acreditem nisso. Vamos lá, outro texto. A imagem apresenta um diagrama detalhado às 7 fases do juízo celestial e eventos proféticos relacionados conforme a interpretação de passagens do livro bíblico do Apocalipse. O diagrama organiza cronologicamente selos e trombetas, associando a períodos históricos e acontecimentos teológicos específicos, como o início do juízo pré-advento em 1844 e as 3 mensagens angélicas. O diagrama interpreta as profecias do Apocalipse, que significa revelação. As 7 fases do juízo celestial são mapeadas desde a 7ª igreja até a primeira trombeta. Aqui é o mesmo texto, né? Então, quer dizer, vamos lá. Voltando aqui. O primeiro selo, que é o cavalo branco, que é a igreja remanescente, e o juízo do processo do juízo. Vamos lá. Vamos ler mais um texto aqui, ó. Desculpem. Vamos ler mais um texto. A imagem é o diagrama que ilustra a interpretação profética dos livros bíblicos de Daniel e Apocalipse. Olha só. O diagrama detalha cronologias e eventos específicos como período literal dos 1260, 1290 e 1335 dias. Uma linha do tempo central que mapeia eventos proféticos como o decreto imperial e o pagamento do dízimo. 541 dias do 7º selo para a 7ª trombeta. Um período de tempo específico destacado na parte superior do diagrama relacionado aos selos e trombetas do Apocalipse.
sequência de selos e trombetas, uma progressão visual do sexto selo até a sétima trombeta, com referências bíblicas como Apocalipse 8, versos 1 a 7 e Apocalipse capítulo 11, versos 15 a 19. Eventos e duração. Detalhes sobre os 4 primeiras trombetas serão rápidas. 794 dias, 150 dias e 391 dias e 45 dias após o retorno especial. Vamos lá, Cavaleiro Branco. Vamos ler o que diz do Cavaleiro Branco. Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. É o cavaleiro branco, que significa a igreja remanescente. Aí está, a igreja remanescente, que diz a verdade, que diz, que prega a verdade, que prega Daniel e Apocalipse, que prega as profecias de Daniel, que principalmente no capítulo 7, vai até o 12, principalmente a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que começa em 457 a.C. e vai até 1844 depois de Cristo, 2.300 anos. Muitos falam que a igreja adventista já foi, mas a igreja remanescente somos nós, que diz a verdade. Você que prega a verdade é a igreja remanescente. E ainda existem denominações remanescentes. Não vou executar todas que pregam, hoje distorcem a palavra. Mas tem ainda entre poucas igrejas que existem igrejas que pregam a verdade. Então é o Cavaleiro Branco que está vencendo pregando a verdade, que está aqui no quadro profético, está aqui no gráfico profético, que são os remanescentes do povo de Deus, o início do processo do juízo, que é a primeira mensagem angélica. Vamos lá. É a primeira mensagem angélica. É a igreja do cavalo branco, remanescente. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e o povo, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Quer dizer, que é para adorar a Deus e dar-lhe glória, dar a glória somente a Deus, que é a mensagem de 1844, a igreja remanescente, que é o começo da igreja adventista ali. Ali foi a igreja remanescente, e que continua tendo ainda igrejas remanescentes, que prefiguram o primeiro selo da igreja remanescente, do cavalo branco. Agora, o segundo selo, que é o cavalo vermelho. Vamos lá. Tá tudo bagunçado aqui, mas vocês vão entender. Apocalipse. Aí o cavaleiro vermelho. Cavaleiro vermelho, vamos lá. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O que significa nesse cavalo vermelho? É a igreja protestante apostatado, que são igrejas evangélicas também, que eu coloco aí, que é o protestantismo apostatado, que não é mais aquele protestantismo na época de Lutero, de John Hus, John Wycliffe, Jerônimo de Praga, de John Wesley, que pregava a verdade bíblica, levantava a Bíblia Sagrada para todos verem e pregava a verdade da palavra de Deus.
O protestantismo hoje que está apostatado diz mentira, propaga a palavra de Deus, distorce a palavra de Deus. Por isso que sangra, por isso que o cavalo é vermelho, sangue, vermelho sangue, que as pessoas mentem sobre a profecia, mentem sobre o evangelho, distorcem a palavra. Ou tem muitas igrejas que só pregam dinheiro, só pregam prosperidade, tiram dinheiro dos fiéis. Essa é a mentira. E por isso que o cavalo sangra, que Deus chora, que os anjos choram lá no céu, porque distorcem a palavra de Deus, que o cavalo é vermelho. É o protestantismo apostatado. E é a segunda voz. É a segunda mensagem angélica. Seguiu-se o outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui está dizendo o quê? Que a igreja apostatada, que se apostatou na mensagem verdadeira de Deus, é a segunda, que está dando vinho para todas as pessoas beber. O que significa vinho de todas as pessoas beber? É o engano, é a mentira que está sendo propagada. É o tipo de fariseus na época de Jesus, que Jesus mesmo falou para eles: vocês não deixam as pessoas, vocês não querem entrar no reino dos céus, mas também não deixam ninguém entrar também no reino dos céus. Vocês não deixam ninguém entrar pelas suas mentiras, pelos seus enganos. Essa é a segunda voz. É a segunda mensagem angélica. As três mensagens angélicas estão ligadas nos três primeiros selos, nos três primeiros cavalos, que é o cavalo branco, é a primeira mensagem, que é para dar glória a Deus e adorar a Deus e dar glória e dar glória. E dar glória que fez aquele que fez o céu e a terra e todos os mares e todos que nela existem. O cavalo vermelho é a segunda voz das três mensagens angélicas. Caiu a grande Babilônia, que deu a todos o vinho de sua prostituição, que é o engano. E agora aí está, ó, o cavaleiro vermelho, o protestantismo apostatado, que tem também, cada um delas tem pessoas sinceras na igreja remanescente e na igreja apostatada, protestantismo apostatado. E por isso que existe a mensagem de Apocalipse 18:4: sai dela, povo meu, para não participar de sua prostituição, do vinho da fúria de sua prostituição, dos enganos. Sai dela, povo meu. É a declaração de Jesus para os seus filhos. E eu falo: sai dela, irmãos meus. Saia desse engano. Vamos lá. Cavaleiro preto vamos lá, vendo o terceiro selo. Quando se abriu o terceiro selo, ouvi um terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz que no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que significa não danificar nem o azeite e o vinho? É a palavra de Deus para não danificar, para não enganar a palavra de Deus e as pessoas que ouvem. E aí o cavaleiro preto é realmente a Igreja Católica. É a Igreja Católica Apostólica Romana, que
mudou a lei de Deus, que dos 10 mandamentos bíblico tirou 2 mandamentos, o segundo que proíbe imagens de escultura, e o que você vê mais hoje na Igreja Católica são imagens de escultura. Deus fala claramente nos 10 mandamentos: não farás para ti imagens de escultura, nem nos céus, nem na terra e nem debaixo da terra. É como se diz, se ele falou, tem que se cumprir. A palavra de Deus não erra. E o que o papado fez? Tirou este mandamento e propagou várias estátuas, várias estatuetas nas igrejas católicas, imagens de escultura. E tirou o sábado do Senhor como dia de guarda e passou a escrever guardar domingos e festas. Quer dizer, mudou o dia do Senhor. Por causa da ressurreição de Cristo. Mas na Bíblia não está relatado nenhum texto que Jesus mudou do sábado para o domingo, por causa que ele ressuscitou. Não tem nenhuma passagem nisso daí. Mas a passagem do sábado, que o sábado é o dia do Senhor, que o sábado que o Senhor guardou e que nós devemos guardar, tem 104 textos. E o texto que Jesus mudou do sábado para domingo não tem nenhum. Você não acha nenhum. Se alguém aqui no comentário falar, na Bíblia tem, apresente para mim. Tente apresentar para mim um texto que fala que Jesus mudou do sábado para o domingo o dia de guarda. Não tem. Se você achar, apresente para mim. Que Jesus foi ressuscitado no terceiro dia, no domingo, isso é fato. Mas ele não mudou o dia de sábado para o domingo, dia de guarda. Então o Cavaleiro Preto é a Igreja Católica Apostólica Romana, que engana a todos. E, como se diz, tem pessoas sinceras. E muitas pessoas sinceras. Tem mais católicos no mundo do que todas as religiões. E tem muitas pessoas sinceras. Se você hoje perguntar para um católico, você acredita que Jesus é filho de Deus? Acredito. A pessoa vai falar que acredita. Você acredita que Jesus é o nosso sumo sacerdote? Ela vai ficar um pouco em dúvida, mas ela vai falar, acredito. E você aceita a única parte que os 144 mil vão ter que trabalhar, principalmente com os católicos, a maior parte, além de dificuldade um pouco, mas eles vão saber trabalhar, porque eles são ungidos de Deus, é a parte da escolha do sábado. Que eles vão saber. Eu e vários pregadores, pastores, fazer uma pessoa acreditar que o sábado é o dia do Senhor é mais difícil. Mas eles vão saber fazer isso. Então, esses requisitos que eu falei, a pessoa vai aceitar. A projeção de dificuldade vai ser de ela aceitar o dia de descanso, o dia de Deus, o dia do Senhor. Porque a vida inteira dela, ela está sendo enganada que o domingo é o dia santo. Ela está ouvindo que o domingo é o dia santo. E você chegar nessa pessoa e falar que o sábado é o dia do Senhor, ela vai ficar confusa. Ela vai até brigar com você. Não, domingo é o dia do Senhor. Falei, é o sábado é o dia do Senhor. Você vai acabar discutindo com ela. Mas tem que preparar aos poucos essa pessoa. O Cavaleiro Amarelo. Vamos lá. O quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. Ele foi dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome com a mortandade e por meio das feras da terra. O quarto selo é a igrejas pagãs, principalmente na Índia, no Egito, no Irã, principalmente na Índia, né?
que você vê lá adoração a vacas, que são sagradas lá, adoração a hindu, a Buda. Aí, ó, isso aí é a igreja de Buda. É a igreja do cavalo amarelo. Igrejas pagãs. Igrejas que não seguem doutrinas bíblicas. Que nem relata a doutrina bíblica aí. É adoração por Buda. É adoração por vacas. Nem se preocupa com a palavra de Deus. Não vou falar para vocês que não tem cristãos na Índia. Tem. Tem cristãos. E tem pessoas sinceras que visitam esse lugar. Então, quer dizer, os 7 selos não é períodos que já aconteceu. Os 7 selos está acontecendo, está em processo de acontecimento. Império Otomano, Império não sei o que, esquece. O Apocalipse foi escrito do 4º capítulo até o 22, de 1844 até o tempo do fim. Até o final, até a segunda vinda de Cristo. A linha profética do Apocalipse começou em 1844. O Apocalipse começou ali no capítulo 1. Jesus no lugar santo, apresentando a João a sua presença. João viu a presença de Cristo, contemplou a presença de Cristo e mandou a ele escrever para 7 igrejas, apresentar a palavra de Deus. E apresentou. E o período das igrejas se encabeçou até Laodiceia, que estamos vivendo nela. E de Laodiceia, que começou ali no finzinho do capítulo 3. E o capítulo 4 começou o juízo investigativo, no dia 22 de outubro, 22 de outubro de 1844, que começou o juízo investigativo, o juízo dos mortos. Estamos vivendo ainda no juízo dos mortos. O juízo dos vivos será quando o decreto dominical for implantado no mundo. E está às portas. Daqui a pouco está o decreto dominical à nossa porta, falando e obrigando a nós a guardar o domingo. Enquanto o decreto dominical não sai, o 6º selo está guardadinho ali, está fechado o 6º selo. E o que aconteceu lá no século XVIII e XIX, que foi o anúncio do juízo dos mortos, vai acontecer também no juízo dos vivos. Terremotos, a queda das estrelas, o escurecimento do sol, a lua como virando sangue, o céu se enrolando como pergaminho. É o 6º selo. Ainda não foi aberto. Estamos vivendo até no 5º selo. E o 5º selo são as pessoas que estão clamando por justiça. Eu vou ler o 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Exatamente, estamos vivendo nesse tempo do 5º selo. O 6º selo só abrirá. O 6º selo só abrirá quando for implantado o decreto dominical. E você percebe na Bíblia que o 6º selo continua até o 7º capítulo, que fala dos 144 mil e os selados de Israel, que dos 144 mil ainda está vivendo no 6º selo. O 7º selo é o fechamento da porta da graça, que é a última intercessão de Jesus. Jogar o último incensário na terra e dizer: está feito.
Quem escolheu o selo de Deus está marcado para a vida eterna. Vai morar com Deus a vida eterna. E quem aceitou o selo da besta estará morto pela vida eterna. Passará pela segunda morte. Então, estará selado, santos e ímpios. E não é a volta de Jesus, é o fechamento da porta da graça. Então, povo de Deus, vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estava comigo. Que fez de mim o seu servo para apresentar essas verdades para o povo de Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, aqueles slides aqui que eu falo sobre... Eu mostrei o gráfico da trombeta. Eu vou falar durante as trombetas no próximo vídeo, que eu estou mostrando aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima trombeta, tá bom? Você viram aqui no gráfico que pega o sexto selo e o sétimo selo, quer dizer, que é o paralelo, é a linha profética do Apocalipse. Então, quer dizer, não tem erro. A linha profética do Apocalipse é fácil você entender. Essa é a verdade. Então eu peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!